Oi, Alice. Parece que agora deu certo. Agora deu. Que linda que você é, Alice. Obrigada. Mas eu vi parte do que tu estava falando, dos cachos, das uvas. Mas eu peguei, que é para deixar vocês, ó, com vontade. É, a- aqui no sul tem bastante, mais para serra, né? Mas que as famílias fazem como o telhado dos carros, as parreiras, para ter esses cachinhos de uva. E aí fica muito cheiroso. Suja todo o carro, mas fica muito cheiroso. Mas na verdade eu vim para cá para falar sobre, para trazer a gratidão, o quanto apenas dois pezinhos de uva, duas mudinhas que foram plantadas há algum tempo atrás, podem produzir essa enorme quantidade de cachos, sabe? E eu fiquei pensando entre eu e você, nos frutos que nós estamos produzindo, né? E trazer também todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, a pensar dessa forma. Será que nós estamos dando o nosso melhor nos frutos que a gente está produzindo, Alice? Eu espero que sim. Eu espero que sim, que tenha aquela coisa, né? Expectativa realidade. Porque mesmo que a gente tenha bastante conhecimento a respeito das coisas, a gente ainda vai viver diariamente as questões ligadas a tomar os pais, né? Tomar pai e mãe. Porque a gente é um exercício constante durante toda a vida. Então, quando tu vê, tu tá achando que tu tá fazendo o melhor, e aí, na verdade, tu tava só enchendo linguiça, só fazendo de conta que tu tava fazendo, e de verdade não estava, né? Então, aí quando a gente enxerga isso, putz, olha só quanto tempo que passou, né? Mas, enfim, isso é um aprendizado também, né? Isso é um aprendizado de poder se dar conta disso, né? É isso mesmo. Mas eu vejo, Alice, os frutos que você está conseguindo alcançar ou produzir, porque eu já fiz parte do projeto Reiki para o Nascer, recebi, foi lindo, eu participei de 3 sessões onde eu estava recebendo, e é fantástico o seu trabalho nesse projeto. Eu queria que você falasse para a gente como que é isso, como que funciona, qual foi a inspiração para vocês começarem a dar esses frutos? Me conta. Então, a minha inspiração foi o meu filho não nascido, Lucas, que eu levei 14 anos para começar a olhar para ele, né? Qual era o meu sintoma? O meu sintoma era a falta de prosperidade, dificuldades no relacionamento, nos relacionamentos amorosos, e mesmo quando eu tinha algum dinheiro, ele não me trazia assim os benefícios. Eu não tenho uma casa que eu possa dizer das frutas, das coisas, né? Que seria um dos frutos que todo mundo busca, né? Ter o seu espaço, a sua família, né? Então, a partir de 14 anos depois do ocorrido é que eu passei a olhar. Então, os últimos 3 anos é que eu realmente olhei para o meu filho não nascido. E todas as os véus que estavam ali colocados, né? Então, eu fazia constelações, eu fiz a pós-graduação em Direito Sistêmico, sou da primeira turma da Hellinger Schule, Faculdade Novari, aqui no Brasil. Então, as primeiras vezes que eu constelava, sempre era o aborto, era o aborto, era o aborto, era o aborto, era o aborto. Aí teve uma das vezes, acho que o ano passado só, que aí eu assim, nossa, mas quantas vezes que eu vou ter que olhar para isso?
Aí eu estava sentada almoçando, né? E aí tinha uma senhora mais velha e uma bem mais nova na minha frente, amigas, né? E ela falou, a mais nova, quantas vezes tu precisar. E aí a mais velha falou, pois é, a gente tem, se tu for considerar a existência, essa aqui é só um pedacinho dela. Se tu tiver que olhar todas as vezes para isso enquanto viver, né? E aí aquilo me mexeu de um jeito como se fosse, eu me senti como se fosse um sino, né? Ok, se o que eu fiz, porque o aborto foi eu que fiz, eu que escolhi, né? Eu é que realizei, eu que tomei essa decisão. Então eu fiquei pensando, bom, se a consequência disso é sempre olhar para isso toda a vida, e eu disse, ok, né? Ok, vou olhar para isso então. Quando eu realmente disse sim para isso, aí outras coisas começaram, assim, muitas coisas se abriram e muitas coisas se encaixaram, né? E, e veio uma serenidade que antes eu achava que estava fazendo certo, né? E que eu não tinha essa serenidade, né? Tinha ainda alguns véus a serem descortinados e um deles é verificar o mal que eu fiz, porque quando a gente realiza um aborto, é, a, a, a gente se vitimiza, dizendo, ai, como é que é a vitimização? Se culpabilizando. A culpabilização é uma forma de se dar autoimportância e não olhar para a criança. Isso acontece com a mãe que abortou espontaneamente também. Se culpabilizar por não ter conseguido manter o bebê e não olha de fato para o bebê. Isso não, na questão. Este fato é igual tanto para o espontâneo quanto para o provocado. E aí o que tu faz? Tu não olha, tu não continua não olhando para a dor daquele que se foi, só para tua. Né? E enquanto tu tá olhando só para si, que também é importante, é um passo primeiro para passo, tu não está olhando para a criança, né? E o que é incluir nas relações, né? O que realmente é incluir para as constelações familiares? É quando você enxerga o outro e o outro se sente respeitado, amado e visto. E que aquilo também não foi em vão. Quando isso aconteceu, de verdade, eu pensei, nossa, toda esta minha experiência eu posso transmitir, né? Eu posso transmitir, mas qual foi o meu cuidado? A cada passo que eu dou no Reiki para nascer, eu constelo, porque eu constelo com constelação organizacional, porque apesar de não ser uma empresa, ela mesmo sem fins lucrativos, né? Porque o valor que é cobrado é simbólico, né? Para honrar o dar e receber, mas olhando, eu não estou, né? Olhando ainda, eu estou servindo ou estou me servindo? Toda vez que tu fizer alguma coisa, você vai receber em troca algo. Não tem como, né? Quando tem aquela frase, quando você oferece flores, fica perfumes nas tuas mãos. Então, tu sempre vai receber. Não é só dar sem receber. Em vez de tu dar as flores, tá recebendo as flores. Então, eu verificar se isso não está acontecendo. Então, esse meu cuidado, tanto nas constelações também, e também
com os mentores, né? Porque um dos meus dons é a clarividência, então por isso eu consigo ouvir e ver os mentores, o atendimento, o que é um benefício, né? Então, e os mentores, eles não têm, assim como nas constelações, não tem meio as palavras, eles mostram o que é. E então toda hora eu tô vendo, eu estou servindo, eu estou ajudando alguém. Então também tem outras coisas que os mentores falam, né? Que é o fato também de tu olhar para essa situação, para o jeito da chegada dos humanos na Terra, você olha também para toda a fonte de vida, né? É a fonte da vida, não só porque o humano é parte da Terra e parte do todo, né? Então tu olha também para a energia, o sexo é a energia através da qual os nossos pais nos passaram a vida que foi transmitida pelos pais. Então, olha só a grandeza que é olhar para nascimento e morte, né? Então, o Reiki Pronascer nasceu desta inspiração, né? De ajudar também as mulheres, porque se no momento que eu estivesse grávida, eu tivesse uma ajuda dessas, talvez, né, a minha decisão tivesse sido outra. Mas isso é, 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 é um motivo ainda que não inclui, né? Porque a Alice daquele passado tomaria aquela decisão todas as vezes, né? Todas as vezes que eu volto lá, a minha decisão sempre seria a mesma. Aquela Alice não tinha outras condições de olhar diferente. Apenas esta Alice consegue. A do passado não, ela tomaria sempre a mesma decisão. E quando tu vê e se tu tomaria sempre a mesma decisão, aquela é a única decisão possível. E aí o que é que também abriu nessas coisas? Eu também estava imitando um destino, emaranhada com o destino, né, dos meus ancestrais e que de crianças não vistas. E Uhum. esta foi a forma que o sistema também uh, uh, escolheu para que essas crianças fossem vistas, porque através da minha dor eu olhei para a dor de muitos outros excluídos, de muitas outras gerações, da minha, né? Porque sempre aparecia mais um morto, mais um morto, mais um morto, mais um morto de uma geração, né? Então, claro que eu não tenho que olhar para todos, né? Acabava que olhava. Isso é a criança olhando, né? A criança, o nosso lado infantil. Então, o Reiki para Nascer, ele ajuda os homens e as mulheres, né? Aqueles que querem engravidar, os porquês de não estarem engravidando, aqueles homens e mulheres que já estão grávidas, Uhum. então, todo o processo de gestação, homens e mulheres que perderam seus bebês independente do tempo, né? Que isso aconteceu porque, né, eu levei 14 anos para olhar, teve outra pessoa que levou 23, outra 30, outra 40 anos, né? Então, Uhum. o quanto o excluído não for incluído no coração, né? Sem dor, sem pesar, né? Porque não tinha. Como é sem dor e sem pesar? É bem simples. Toda vez que eu ia falar no meu filho Lucas, eu começava a chorar. Isso não quer dizer que a gente não se emocione, né? Com os filhos vivos a gente se emociona, tu imagina, né? Era dor de pesar, de podia estar aqui, podia ter feito, podia, né? É aquela coisa, não, foi a vivência que tivemos foi a perfeita para nós, né? Exato. E
e a perfeição, entender que há uma perfeição, né? Mas aí eu tive que olhar mais longe, maior, para entender que isso eu não, na verdade, de verdade, escolha eu não tinha, né? Se for ver pela, pela boa consciência familiar, né? Eu não, eu não tinha escolha. E também a gente atende as puérperas, né? As que estão com os bebês recém-nascidos. Então, qual é o efeito, né, nas mulheres? Agora nós tivemos o Reiki para Nascer, nasceu no dia 25 de março, no primeiro dia da pandemia. Ele não era para ser online, ele foi todo organizado para ser presencial, inclusive para oferecer constelação familiar presencial para as questões que estavam se apresentando. Então, se criou esse atendimento online e que proporcionou que o Reiki para Nascer atendesse pessoas de todo o Brasil. E já ultrapassou, inclusive, as fronteiras do Brasil, que já atendeu Estados Unidos, Portugal, Austrália, né? A Márcia é a Eu? segunda cliente do Reiki para Nascer. Ela foi a segunda pessoa que foi atendida pelo Reiki para Nascer. E ela não é de Porto Alegre, ela é Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É. E Então, agora eles estão no Paraná. Agora, há um mês, nós chegamos aqui para morar em Laranjeiras do Sul, no Paraná. E eu me lembro muito bem, quando eu vi a propaganda Reiki pro Nascer, crianças não nascidas, eu estava com um bebê pequeno, Alice, né? Porque eu tenho uma bebê de 2 aninhos. Eu estava com o bebê pequeno, todas as crianças dentro de casa, porque eu tenho 3 aqui. Aquela loucura das primeiras. Para mim já era a segunda semana de reclusão social, eles estavam muito ansiosos, eu estava muito cansada e eu falei, nossa, vai ser ótimo, eu quero receber um pouco, porque eu estou dando demais. E foi muito mais profundo para mim, porque eu tenho 3 que estão aqui comigo, graças a Deus, mas eu tenho mais 2 que não estão, né? Então eu pude fazer essa cura, né, dessa memória de ter tido mais 2 que não ficaram, né? E eu pude então novamente recebê-los, porque eu já tinha olhado para eles com constelação, já tinha recebido eles de volta no seio familiar, e o Reiki Pro Nascer veio para mim como um presente. Foi assim, um presente. E eu falei, puxa vida, uma sessão de Reiki por R$ 20, nós temos que aproveitar, né? E eu só não continuei por causa da... Meu Deus, a gente ficou sem ajudante doméstica, né? O bebê pequeno ainda e vindo, fazendo uma bagunça, os outros 2 querendo sair. E eu falei, gente, eu não posso estar tirando 1 hora para mim, que loucos! Mas eu ainda fiz 3 sessões que foram fantásticas. Por isso, quando você me falou, vamos fazer uma parceria ali de você colocar nos seus stories todas as quartas, eu envio o reiki. Eu falei, mas na hora, e vamos fazer uma live também. Porque muitas das minhas clientes já constelaram esses temas, né? Eu tenho pais que me acompanham, que constelaram, que puderam receber esses filhos não nascidos no coração de novo. Eram pessoas que estavam com problemas de bloqueios, até para engravidar novamente. Problemas com homens com problemas financeiros, né? Mulheres com depressão, com tristeza. E eles vinham para constelar esses temas. E surgia, então, uma criança que não estava sendo vista. Às vezes, na geração deles, filhos deles, irmãos deles, ou até tios que estavam influenciando. Então, quem está nos ouvindo agora, quem vai nos ouvir depois, abortos, não importa se provocados ou não, eles afetam os que vêm depois. Tá? Se aconteceu lá na geração dos nossos bisavós, afeta os nossos avós, afeta os nossos pais. Se aconteceu conosco, venham fazer esse trabalho de constelação, fazer esse trabalho com reiki, porque realmente isso continua te bloqueando, cortando
os seus caminhos, as suas possibilidades de olhar para a vida. E é um olhar totalmente novo, totalmente sem julgamento, não importa o que aconteceu, né? Nós estamos fazendo um movimento de incluir quem não pôde ser visto até aqui, né? E aí eu fiquei curiosa, Alice, porque com o aumento da tua clientela, né, das pessoas que são beneficiadas pelo Reiki, eu pensei, será que ela faz isso sozinha? Tem mais gente envolvida, mais reikianos que te ajudam? Sim, desde o primeiro momento eu nunca pensei em fazer isso sozinha, até porque com mais gente é mais divertido. E o compartilhar dos saberes é muito mais potente. Então, tem mais 5 pessoas, né? Mais 3 que efetivamente todas as quartas estão ligados e trabalhando juntos, cada um com suas potencialidades, são inclusive os mais experientes que eu no Reiki. Uma delas é a Margarete, ela é reikiana há mais de 20 anos, ela dá cursos de Reiki. A Eliana também, ela é reikiana há 7 anos e também é muito, muito, e tem outras capacidades, eu não peguei o currículo deles, mas e o Dilamar também, que ele dá cursos de reiki xamânico e ele é um curador muito especial. E a Cristier, que eventualmente, aí não é toda vez, ela eventualmente está junto, mas sempre conectada com a egrégora, né? Que forma uma egrégora cada vez mais, assim que nem chega para ti, quanto mais tu trabalha com isso, mais disso tu vai ver, porque se tu consegue, a gente só consegue ajudar o outro à medida que aonde a gente já foi, né? A gente, né? Isso parece muito volátil, mas, por exemplo, assim, matemática. A gente só sabe ensinar a teoria do tudo se a gente aprendeu a teoria do tudo. Senão a gente, né? Nem existe Não dá. ainda, né? Ele morreu sem... não foi criado, então ele não pode ensinar, ele não descobriu, mas assim, só pode ensinar 1 mais 1 se tu aprendeu 1 mais 1. Tu não consegue, né? Tu só consegue ensinar o alfabeto se tu sabe o alfabeto. Então, tu só pode ajudar à medida que tu já foi. Então, vai ter sempre pessoas que tu pode ajudar. E aí, tu sempre, a partir desses movimentos, tu também vai olhando para um pedacinho mais e caminhando um pedacinho mais e algo mais é incluído. Então, o que é que também outros sintomas dos abortos? Suicídios. O índice alto de suicídios de adolescentes na atualidade, o suicídio no geral, né? Mas o alto índice de suicídios de adolescentes na atualidade é os abortos. Por quê? Porque hoje é muito mais facilitado a reprodução, né? Tu pode pegar uma quantidade enorme de óvulos teu e botar num potinho lá e congelar. Tu pode botar o esperma e ter milhões e milhões, né? Claro, o esperma ele também tem que ser possível de ter, não é só botar lá e o esperma tá bom, não, ele precisa resistir à criogenia, né? Então nem todos os homens conseguem fazer isso. Descobri isso esses dias, que nem todos os homens conseguem fazer isso. Isso tem também um significado. Então, os bebês que estão nessa criogenia não são nem considerados, né? Pessoas hoje podem ter 100 irmãos. Como é que um humano poderia? Nenhum homem consegue, né? Que o homem pode ter fazer um filho, né? Por turno. E aqui
E aqui, Alice, só para que o pessoal que me segue entenda, você está falando de casais que têm embriões congelados, guardados, né? Homens que guardam o seu esperma para depois poder usarem, mulheres que guardam seus óvulos, isso congelado nos laboratórios, né? Então, é possível, sim, ter 100 irmãos neste caso. Sim, mas os bebês eles precisam, não é só guardar os óvulos, né? Porque a gente também guarda no nosso corpo, a gente está guardando. Eles já Sim, terem virado embrião, né? embrião, que tem um Embrião. processo lá, que, enfim, e o que que acontece? Isso atua nos vivos também, né? Teve um caso, um dos primeiros casos que eu vi de constelação foi uma mulher que tinha 2 filhos e o sintoma da filha pequena, ele tinha 2 sintomas, as crianças brigavam assim, ó, de se arrancar pedaço mordendo. Imagina isso, se os teus filhos começam a brigar, se arrancar pedaços, assim, né? É terrível, né? As crianças. E a criança mais nova tinha uma alergia por todo o corpo, uma alergia muito intensa. E que nada que fizesse com a menina lá, a última filha, né, dava certo. Então, aí foi visto que entre o primeiro e a última, que foi feita aí de forma natural, tinham sete óvulos. Óvulos implantados, né? Porque como é que funciona? O processo de fertilização é caro, então tu coloca mais de um embrião, né? Para ver Para qual deles aproveitar. nida, né? Então É. tinha 7 ali, né? 7. E tinha também, além de ter 7 abortos, a mãe excluía o fato de ela ter tido o primeiro filho por inseminação, que ela não achava natural. Então, ela não aceitava, inclusive, a própria forma de chegada do primeiro filho. Então, ela teve que incluir todos os 7 filhos. Então, na verdade, uma mãe que chegou tendo 2 filhos e saiu 8, 9, com 9, né? Chega com 2, vai embora com 9. E incluir o fato de que a forma também de inseminação artificial é uma forma perfeita, né? Perfeita, natural. A natural vem primeiro, é melhor? Claro que é. Mas essa foi a que deu a vida ao primeiro filho. Então, aí eu soube que depois dessa constelação, é, que a alergia da menina, que nenhum remédio dava conta, passou. E que eles brigam normal, né? Normal, porque os irmãos nunca vão deixar de brigar. Mas é normal, né? Ficou normal. E foi, segundo ela, quando ela chegou em casa, já era visível essa trégua, essa coisa, pronto, a gente já não precisa olhar para tantos irmãos, eles estavam liberados. Para agora brigar É. por eles, que é pelo pirulito, pelo não sei o quê, que os irmãos, eles são um presente. Porque é com teu irmão que tu vai saber que tu não é único, que tu vai saber lidar com a vida, que tu vai saber lidar com o teu marido, tua esposa, é o teu irmão ou irmã que ensina. Você não é a bolacha mais importante do pacote, né? E tu estando no teu lugar, né? Estando no teu lugar, tipo, irmão, a menina, no caso do exemplo, né? Ela era a nona, mas ela estava no lugar da segunda, né? Isso é muito Então, pesado. muito pesado. Teve outra constelação também que a obesidade, né? A mulher comia por 8, né? Tinha Uhum. também 8 irmãos.
com aborto tudo espontâneo, todos sabiam na família, não era uma coisa escondida, né? Porque segredos também causam bastante problema, mas esse não era um segredo, mas mesmo assim eles eram considerados como se não existissem. Então ela comia por 8 e ela era obesa mórbida. Então também, né? Quando ela parou como quando ela incluiu os irmãos no coração, parou de incluir no corpo, ela conseguiu, depois, claro, muita dieta, muita para sair de uma obesidade mórbida precisa um foco bem grande, né? Ela conseguiu sair, né, disso. Então, assim, e geralmente quem é gordo, durante toda a vida, tu passa lutando com peso, né? E ali ela conseguiu, né? Por que antes não conseguia? Porque ela estava olhando para esses irmãos, né? E o corpo é um Também é reflexo. possível. Hum? O corpo é um reflexo, né? Ele conversa com a gente o tempo todo e nós não somos educados a escutar o que o nosso corpo está falando, né? Exatamente. Outra coisa outro sintoma também é a homossexualidade. Então, os teus irmãos são de outro sexo, eles não são vistos, então, um dos sintomas é esse, não serem vistos os filhos de outro sexo, né? Ou também relacionamentos amorosos não vistos. Os homossexuais estão mais ligados a relacionamentos amorosos não vistos, né? E, na verdade, né, 1 milhão e dizendo esta forma de amar, esta forma de se relacionar também vale. Aí muitos falam sobre a promiscuidade, né, dos homossexuais, inclusive na parada gay, né? A sexualidade desta forma, ela existe? Existe. Ela também tem o direito de existir, né? Porque errado e certo é um conceito a partir de um olhar. Então, como que a gente pode mudar algo, né? Quando a gente olha para isso e aceita exatamente como é, né? Exatamente como é. Então, também, abortos também estão ligados a questões não resolvidas com a tua mãe e com o teu pai, biológicos, né? Porque a gestação é o momento mais feminino que uma mulher pode enfrentar, mas ela precisa também de um potencial de corpo que é masculino, né? Então, nós somos mulheres, recebemos, né? Recebemos, e aí uma forma masculina de acontecer, né? A barriga vai, ó, para frente. Então, ao gestar, somos masculinas, né? É um potencial, porque você precisa de toda a força que você tem. E ao mesmo tempo você vai ir para o mais feminino, mais sensível, mais incrivelmente poderoso do feminino. Como é que pode ter essas duas forças? É assim que a gente vem, com as duas potências ao mesmo tempo em nós. E que a gente vai transmitir, né, para os nossos filhos essas duas potências, né? Exatamente. Que lindo, Alice, que lindo. Olha, você já me ensinou um montão de coisas aqui nessa conversa, hein? Eu percebo que muitas de nós estamos precisando de receber mais informações sobre abortos, né? Leis sendo votadas para que liberem o aborto. É necessário olhar para isso com um pouquinho mais de um outro ponto de vista, porque a influência de abortos, Então, provocados ou não, é bem grande no sistema familiar. então com relação a leis,
né? Tem outros países que já têm legislação é, a- a- autorizando o aborto. Porém, porém, o que acontece? Tendo legislação no país ou não, é sempre, sempre e sempre a mulher que decide, inconscientemente ou conscientemente. Então, todo o movimento da reprodução, ela começa com o homem. É o homem que tem a chave, né? É, Se ele não dá a chave para nós, ninguém desce, né? A chave está com ele. Mas nós somos a porta, né? Nós somos a porta. Então, nós é que decidimos se essa porta a gente vai deixar, né? O homem passou a chave, mas se a gente diz não, você não daí, você não vai passar, não tem vida que passe. Então, essa decisão, tendo legislação ou não, sempre será do feminino, né? A bola primeiro estava com eles, agora está com nós e é nós que decidimos se insistamos ou não. é. Mas legislação tem um efeito na nação. O que é que a legislação, o que é que a lei faz? Qual é o efeito da lei nas pessoas? O direito vem dizer: olha só, isso aqui está certo, isso aqui está permitido, eu estou permitida, eu estou amparada, logo eu estou fazendo certo. Muito embora não, né? Muito embora você não, eu não quero esse filho porque há por um motivo assim meio fútil, né? Ou raso, digamos assim. Porque a gente também pode ter todos os motivos fúteis, impróprios, rasos. Tudo tem consequência. Tudo. Ai, agora a mulher não vai decidir. Gente, a mulher nunca perdeu em nenhum tempo da nossa existência como seres femininos, como seres humanos, nunca perdeu isso. Nunca, né? Então, olha, tá na mão deles, um homem vai decidir, um homem não decide, por mais que ele possa influenciar de alguma forma, quem tem a decisão final é sempre nós, nesse, quando está dentro de nós, né? Depois é outros 500, mas a gente nunca perdeu esse poder, né? Nunca. Verdade. Parece que sim, mas não. As mães têm este poder, né? Continua depois, esse poder é tão forte que mesmo depois de nascidos a gente continua influenciando a vida, né? Porque basta dizer, olha, eu não gostaria que não sei o que, a pessoa acaba que não faz o que tu não, que tu acha que gostaria, né? A pessoa É precisa verdade. ter muita má consciência, né? Ter muita, olha, eu vou fazer diferente. Mas a minha mãe está dizendo que não é assim, é que aquela voz potente, é muito alta, né? Então, para a gente fazer também diferente do que nossos pais fizeram, a gente tem que ter muita gratidão e não querer mudar absolutamente nada neles e fazer, né? O clã vai para outro local. Mas em relação às leis, né? De novo, por exemplo, a China, ela ainda tem aquela coisa do número de filhos. É um dos diferente de autorizar o aborto, ela não permite que outros países só autorizam o aborto, ela não permite que tu tenha, né, tu ganha multa. Isso provoca muita coisa. O que é que isso faz? Isso provoca muitas mortes. Só que quem paga é toda a nação, porque paira sobre a China, olha só da onde que veio o vírus também, né? Paira sobre a China uma proibição de não vir pessoas. Isso é muito forte. E tem um prejuízo muito grande emocional e tudo, enfim, nos descendentes. Em outros locais onde apenas é permitido e na rede pública ou privada é ofertado, acaba que quem vai lá e faz é a mulher. Ela não Uhum. precisa também dizer qual é o motivo, porque mesmo que a pessoa faça um aborto,
e esteja com medo, ou o motivo seja, aos nossos olhos, fútil, não é uma coisa simples. Não é cortar unha, né? A gente não está indo cortar unha. É uma vida e se tem consciência disso. Então, isso afeta toda a existência. Mesmo que tu não conheça de constelação, de que tu não conheça coisa nenhuma, isso afeta a pessoa profundamente, psicologicamente. E os médicos? Afeta os médicos. Logo, para você e as enfermeiras, né? Para você realizar um aborto nas pessoas, você tem que também. Nossa legislação tem um permissivo de aborto, que é no caso de estupro e saúde, né? Risco da mulher morrer ou o bebê não viveria, né? Fora do útero. Uhum. Então, tem. Então, que até aconteceu um aborto numa menina, né? Como que o médico tem que lidar com isso, né? Ele tem que lidar com o maior amor possível por aquela mulher e pela criança. Porque, na verdade, mesmo que seja permitido por lei, é como se fosse um assassinato para a família do médico. Isso ocorre como se fosse um assassinato. Então, por exemplo, aliás, os médicos têm um baita de um pipinão, né? Porque, por exemplo, não tem aborto nenhum. Tu tá fazendo uma cirurgia qualquer, né? E a pessoa morre na tua mão sem ter nenhum erro médico, nada. Ela morre na tua mão. Você tem responsabilidade por isso, né? Médico. Não estou falando de responsabilidades decorrentes da profissão. É responsabilidade sistêmica. Ela atua, né, como se fosse um assassinato. Então, o médico precisa olhar com muito respeito, né? E geralmente eles conseguem ir adiante por causa deste respeito que eles desenvolvem e os metas sentimentos. Mas o que eu soube também é que, pelo menos aqui nos lugares onde teve, como é que é feito os abortos aqui, né? Os abortos são feitos com remédios que tu descobre na internet ou tu descobre um remédio abortivo e realiza o aborto. Então, na rede pública tem o rebote disso, né? As curetagens dessas hemorragias, os efeitos disso. E o que eu soube, pelo menos em 2 hospitais aqui do Sul, é que as mulheres que fizeram aborto, elas são muito maltratadas, né? Muito maltratadas. Como se elas não pudessem escolher isso, né? Então elas são maltratadas. Isso também não é novidade, que as gestantes também não são muito na rede pública, né? Também não são muito bem tratadas. Não em todo lugar, né? Não dá para. Eu não tenho reclamações do SUS como das vezes que eu precisei. Esses relatos são de pessoas que tu vai criando uma rede, né, de reprodução e tu vai tendo informações. Então, isso acontece, mas também não é 100% da realidade, né? Uhum. A realidade também é que são também muito bem tratadas, as crianças são muito bem recebidas, né? As famílias são muito acolhidas também. Então, isso também ocorre. Isso também. Mas o Está fato incluído. isso também existe, né? Então que era a pessoa que falou disse que naquele turno com aquele determinadas pessoas assim as mulheres eram maltratadas, né?
E por que isso acontece, né? Ó, porque a gente tem uma exigência muito grande em relação a ser mãe. E essa exigência a ser mãe está ligada com o sexo que tu faz. Se tu faz é porque tu tem que pagar por isso, né? Não é você vai ser mãe em decorrência, né? Que não, os homens são pais em decorrência, né? Do sexo. Uhum. Nós tem no nosso inconsciente coletivo isso, nós fazemos sexo e temos que pagar por isso, um preço, né? Então, as exigências que nós fazemos à nossa mãe, que é tu tem que me dar isso, tu devia ser mãe, fazer leitinho, que nem a mãe da outra faz leitinho, porque tu não penteia meus cabelos, tu não me faz trança, porque tu devia ser assim e é assado, ou minha mãe é maravilhosa, é isso, é aquilo, é aquele outro, o endeusamento da mãe, ou o rebaixamento, assim, dizendo que a mãe devia ser como a mãe da Disney, né? São as exigências que a gente tem em relação ao feminino, né? Você deve ser assim, você não é assim. Então, quando você faz sexo, você deve parir, você não pode fazer assim. E se parir, você não pode reclamar. E se estiver parindo, não pode gritar. E sabe, Sim. os tabus sexuais, que isso tudo também refletem em como nós somos hoje, né? Sim. Quem nós somos hoje, não só os abortos, mas a forma como a gente nasce também repercute no que nós somos hoje. Por exemplo, assim, se os bebês que nascem e são apartados da mãe, olha só, nasceram, né? Foram apartados da mãe por Uhum. causa de, de, de UTI ou forma como era a medicina em 1950. A mulher, tu não era nem perguntado a mulher se ela queria cesariana, pagavam ela e faziam, né? Então, eram apartados, as crianças apartadas desenvolvem o que o Bert Hellinger descobriu, é o movimento interrompido. Então, elas se sentem abandonadas. E isso é uma ferida profunda, né? Que tu sente essa dor durante toda a vida, um vazio durante toda a vida, e na verdade foi desse momento inicial aí que tu foi separado da tua mãe, né? Tu tá 9 meses dentro da barriga, ou menos, né, nos prematuros, e de repente tu vai para uma caixa quentinha, cadê minha mãe, né? O ser humano não tem cérebro para entender isso. O cérebro humano só se desenvolve, finaliza o desenvolvimento do cérebro lá pelos 14 anos, né? Olha só o tempo. Então, o ser humano é sensação pura, né? Os movimentos instintivos do cérebro ali, eles são sensação pura. Então, a própria criança, né? Ela vai se desenvolvendo e vai vendo os limites a partir das sensações, né? Isso mesmo. Então, Então, Alice, desculpa que eu te interrompa. Mães que tiveram filhos que ficaram separados em UTIs por problemas de saúde, essas crianças podem desenvolver esta, esta, essa dinâmica, né, de amor interrompido e futuramente ter essa sensação de vazio que nada preenche. Então, essas pessoas, com a constelação familiar, elas conseguem refazer esse movimento amoroso, né, de reaproximação com a mãe. E mãe é vida, mãe é prosperidade, né, e tudo o que traz, né, esse aceitar a mamãe. Né? Porque eu estou dizendo isso só porque você é especialista, mas tem muita gente que nos assiste agora ou depois e pensa do que elas estão falando. Só estou contextualizando, né? Só porque você é maravilhosa e você vai embora. Você acha que está todo mundo indo atrás de você. E tá, né? Só que eu te interrompi esse minutinho aí para dizer, mulheres que tiveram filhos, que ficaram em UTIs, é muito bom que essas crianças passem por uma constelação,
né? Se a criança ela já é grandinha, ela mesma pode passar. Agora, se ela ainda é pequena, a mamãe pode ir lá, né, fazer a constelação por ela, né? Muito E tu obrigada por sabe, ter trazido esse detalhe também. e tu sabe que tem uma consteladora que ela é nutricionista de uma UTI pediátrica, eu não sei, faz parte da Hellinger Schule, Renata Pinotti, o nome dela. Então, ela está em contato com as mães pela área da nutrição desde o começo. Então, ela contou num dos vídeos dela que o bebê teve que ser separado da mãe. Não teve problema de UTI, não teve problema de nada. Ficou separado dela um dia por causa de alguma coisa do hospital. Enfim, teve uma separação ali bem curta, né? Um dia, gente. E o bebê, ela percebeu, a mãe percebeu que o bebê, depois que passou todo esse tempo, não queria mais pegar no peito. E que a mãe percebia o bebê se não quer e chorava. Imagina um cocôzinho assim, rejeitando a mãe. Ela percebia isso, não queria. E a equipe médica fez um monte de movimentos lá, né? Enfim, aí chamaram ela. E ela, porque ela tem esse conhecimento de constelação, ela percebeu, né? O que aconteceu? Conta o que aconteceu. Aí ela falou que depois que ficou lá, não sei o que foi fazer, não sei o que foi um dia que ficou afastado, o bebê não quis mais. Aí ela assim, ô mãe, é birra. Porque quando o bebê rejeita a mãe se sente muito mal também. Meu filho, meu bebê pequenininho tá me rejeitando. Nossa, olha só. E a mãe sente medo de ir até o filho, né? Para não sofrer essa rejeição também, né? Porque isso dói nela, né? Também. Traz Então, muitas assim, outras rejeições, né, de outros momentos. isso. E aí ela disse assim, mãe, isso é birra. Vai lá e pega. E e faz pegar. E disse, eu tô aqui agora e fica, né? E Eu que ela não mando foi aqui, tudo você é pequenininho. isso, Porque a mamãe também exatamente, tem que se colocar como mãe, né? Mamãe tem que se isso colocar como mãe. isso é isso que tu falou também, né? Que foi rejeições de outros momentos, né? Que ela ficou, nossa, lembrou das outras vezes que foi rejeitada e aquilo doeu, né? Ela foi para a criança dela. E aí Claro. ela fez um movimento firme, mas amoroso, né? E o bebê pegou. Aí uns meses depois que tinha aquelas coisas de retorno, ela viu, ela disse assim, como é que tu sabe que o bebê tomou a mãe? Aí eu, né? Como? Ela disse: quando o bebê não tira os olhos da mãe. Tipo, a mãe está no local, o bebê acompanha para onde ela for, né? E aí que o bebê estava lá na maca, né? Enfim, aquelas coisas de consulta, né? Pediátrica, e que enquanto a mãe teve que transitar ou pegar, não sei o que, e o bebê acompanhou para onde fosse a mãe. Aí ela disse: ó, tomou a mãe. Então, Uhum. esse é um dos efeitos. Eu vi uma cena lá nos Estados Unidos, eles separaram as mães dos filhos, né? Eu vi uma cena de uma mulher, a criança tinha uns 3 aninhos, ou menos, ou mais, eu não sei, que é uma imigrante, né? E ela, assim, abraçava o filho com força. Eu sou tua madre, eu sou tua madre. E a criança, né? E fugia, ia para um canto. E ela ia atrás, e ela, por que fazes isso? Eu sou tua madre. Nossa, a mulher ficou desesperada, né? Ela conseguia, era um momento de reencontro que depois ela conseguiu ver a criança,
abraçou a criança com aquela força, aquela saudade, com aquele medo todo que é um enfrentamento de questões de imigração lá nos Estados Unidos, né? E a criança fugia. Então, isso é um movimento interrompido, porque quando ela foi separada, ela não sabia que era os Estados Unidos, que estava o sistema de imigração, que não sei o quê, que não sei das quantas, ela só sabia, minha mãe não está aqui, e chorou desesperadamente Sem de resposta. como, sem resposta pela mãe. Chorou até cansar pela mãe, e ela não veio. E é só isso que ele vai lembrar. Não vai lembrar que foi imigração, não sei o quê. E aquela é uma cena, né? E às vezes não é nem imigração, às vezes a mãe viaja e quando volta a criança não quer te abraçar, né? Aí tu E pensa, esse é um, tá, né? É um sintoma, é um é um sintoma. sintoma. Então tu vai ter que recuperar, porque ali criou-se uma ferida, né? Que não é igual como recém-nascido nesse momento, porque foi, enfim, cada pessoa reage de um jeito, mas é movimento interrompido. Então, é, é, vai precisar reconstruir o vínculo, né? Que ele vai Exatamente. poder confiar de novo que mamãe estará ali, né? Para criança pequena, até uns 3, 4 anos, é mamãe e sem mamãe. Não tem outras pessoas, né? Tanto que nos berçários dos bebês abandonados, os bebês não choram, né? Porque a mãe não vai vir. Então é muito doloroso tu encontrar um berçário onde os bebês não choram, porque eles já perderam a fé de que a mãe virá. Isso é Sim, triste, isso é né? muito Mas triste. também isso cria uma força nessas crianças, né? Esse é o destino delas, né? Exatamente. Que legal essa nossa conversa, Alice. Eu não sei se o Insta vai nos deixar seguir por muito mais tempo. Aqui é meio-dia 22. Eu queria começar a te agradecer. Lembrando que eu escolhi esse lugar aqui por causa dos frutos que essa parreira está dando. E que lindo poder ver os frutos que você vem distribuindo já além Brasil, né? Com o Reiki Pro Nascer. Né? E que lindo ver também os frutos do projeto Reconstruindo Elos, que eu faço parte voluntariamente, lá na cidadezinha de Sonora, Mato Grosso do Sul. É, é um projeto que está pequenininho ainda, mas eu vejo que os vídeos chegam a 300 visualizações, 400 visualizações. Então, tem casais que estão querendo reconstruir seus elos, né? Aqui eu vejo o quanto as pessoas procuram. Tem casais querendo ser essa porta para a vida, né? Recebendo as energias do reiki, as curas do reiki, e junto com uma constelação familiar que fica, meu Deus, fica fantástico. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para vir conversar comigo. Eu que agradeço o convite, a tua ideia maravilhosa de eu falar sobre o Reiki para Nascer. Eu gosto muito do assunto, tu disse, né? Eu E você, falo, você vamos, é ótima de conversa. Eu vamos fiquei embora. aqui, assim, chega, adormeceu meu braço. Muito obrigada. Eu que Eu fiz agradeço. o reiki 1 só. Eu quero continuar. Então eu vou procurar as tuas companheiras ali. Você disse que tem uma que é professora, né? Eu Uhum. preciso continuar porque se com um eu já faço uns milagres aqui em casa com a saúde das crianças. Olha, vou te falar, é incrível. Eu amo o reiki. Muito obrigada. Também faz milagres na saúde delas, porque tu também é a mãe delas. Então você conecta. Não tem energia mais poderosa do que a materna, né? É verdade. É Então, verdade. é isso que tu faz maravilhas com elas, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigada, então, Alice. Todas as quartas, então vocês enviam reiki, é isso? Isso aí precisa entrar em contato pelo e-mail reikipronascer@gmail.com, que aí a gente marca uma anamnese, aí vai conhecer os outros reikianos, porque todos os reikianos conhecem todas as pessoas que são atendidas.
a gente faz esse atendimento pelo Zoom, porque é uma forma de substituir o toque, né? Porque o reiki tem a questão do toque né, no corpo, que às vezes só. Porque as pessoas não se tocam mais, né? Só, às vezes só o toque já abre processos na pessoa pelo toque no corpo, né? Então a gente na conversa tenta tocar a pessoa com as palavras, né? Que elas também têm muito poder. Que legal, que legal. Todas as quartas, então, pessoal, é só entrar em contato pelo e-mail, né? Sigam a Alice, né? Ela faz um trabalho muito lindo e muito profundo, né? Muito obrigada, Alice, pela sua paciência. Inicialmente era para ser pelo meu canal, a gente não conseguiu se conectar aqui, aí nós viemos aqui no canal dela. Se você conseguir deixar gravado, Alice, deixa, porque daí eu vou copiar e colocar. Pois é, mas como é que faz? Como é que faz isso? Sim, mas como é que termina? Ah, tá, eu achei. Eu, é, eu já achei. Tá. Eu já achei. Obrigada, então, pelo convite, pela tua ideia. O teu projeto também é maravilhoso. Vamos aqui produzindo os frutos, né? Que a gente pode produzir. Olha aí. Sim. E aqui vem com essa metáfora, né? De mostrar aos pouquinhos os frutos que a gente está dando aí para o mundo, né? Sim. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.